Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa do Sentinelas. Seja muito bem-vindo você aí que está nos acompanhando do Brasil. Seja muito bem-vindo você aí que está nos acompanhando da África. É um prazer estar aqui finalmente com vocês. Nós somos o Grupo Sentinelas, estamos aqui, somos um grupo de oração, estamos aqui para compartilhar a palavra com você e nós esperamos que você nos acompanhe sempre. Eu sou a Ana Clara, tenho 18 anos e faço parte do Grupo Sentinela. E aqui eu vou deixar os nossos músicos se apresentarem também para vocês conhecerem um pouquinho. Oi, gente, meu nome é Rafaela, tenho 20 anos. Como a Ana disse, também faço parte do Grupo Sentinelas. E também queria apresentar o nosso amigo Pedro, que tem 18 aninhos também e participa do Grupo Sentinelas, ajudando a gente na parte da música, né? E para nós iniciarmos o nosso grupo aqui, nós vamos começar o quê? Vamos começar louvando, vamos começar animando. Então eu quero que você se levante aí da onde você está, levanta do sofá, da cadeira, eu quero que você fique de pé, que você vai dançar junto comigo, tá bom? Pode ser? Vamos lá? Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vem, Deus, neste lugar. Vem, Deus, neste lugar. Teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Neste lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Vem, Deus, neste lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Ele me ouviu. Jesus, eu te amo. E a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu. Jesus, eu te amo. E a tempestade então se acalmou. Morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou meu lamento, aleluia, em dança de avivamento, aleluia, transformou meu lamento, aleluia, em dança de avivamento. E eu não vou parar, não vou parar de dançar. E eu não vou parar, não vou parar de pular. E eu não vou parar, não vou parar de gritar. E eu não vou parar, não vou parar de cantar. Aleluia, transformou meu lamento, aleluia, em dança de avivamento. Quero ouvir você cantando, vai. Aleluia,
transformou meu lamento, aleluia, em dança de avivamento. Aê! Uhul, ufa! Eu espero que você tenha cansado aí também com eu, né? Comigo. Mas agora, vamos acalmar o coração, que tá no momento de rezar. E para isso, eu vou chamar o Luigi aqui. Olá, gente, tudo certo? Meu nome é Luigi. Eu participo aqui do grupo de oração dos Sentinelas. E agora eu estou aqui para poder conduzir vocês a um momento de oração, a um momento de maior intimidade com o Senhor. Pois afinal Ele age no nosso coração nesses momentos, né, de intimidade. Claro que Ele também vai agir no dia a dia, Ele vai agir nos fatos, mas Ele também age quando nós nos entregamos a Ele. Então, se te ajuda a rezar, se te ajuda a focar, vai prestando atenção nessa música, vai prestando atenção na melodia, em tudo que vai ser cantado, para que você possa ir entrando nesse clima de oração. Você já animou, você já levantou um pouco esse astral, mas agora é um momento de maior intimidade com o Senhor. E pode ter certeza que Ele sempre te chama a este momento de uma maior intimidade. Eu convido você, se você souber cantar essa música, vamos fazer dela a nossa oração. Sarça aqui só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, vimos te adorar. Neste teu altar, neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, estamos aqui, aqui. Foi a tua presença, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor, e que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos, não desistiremos de te perseguir e de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Nós não podemos ficar de pé, não podemos ficar de pé. E mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. E agora eu quero pedir para que o Espírito Santo possa visitar o seu coração, que o Espírito Santo possa visitar a sua mente, que o Espírito Santo possa visitar todo o seu ser. Que neste momento de oração, que você possa se entregar a Ele, que você possa pedir, clamar um Espírito Santo na sua vida, pois afinal o Espírito Santo é aquela presença, é aquela terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai estar conosco, que vai nos iluminar, vai nos guiar nas nossas ações. Então vai clamando, pede que o Espírito Santo possa vir sobre você, para que você possa acolher o que vai ser tratado aqui hoje, que você possa pedir que o Espírito Santo transforme a sua vida, transforme o seu interior, transforme a sua mente, os seus pensamentos, que você possa pedir para que esse Espírito Santo possa mudar o rumo da sua vida, pois afinal quando nós rezamos, nós
pedimos para o Senhor, pedimos as coisas que nós precisamos, e afinal isso sempre leva uma mudança. Então que nós possamos pedir essa mudança. O Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor te conduziu até este momento. Então, por mais que talvez você esteja talvez na sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, que você possa parar este momento, que você possa clamar o Espírito Santo, pois Ele tem muito que realizar na sua vida. Digno nós não somos dele, mas Ele quer se fazer morada no nosso coração. Ele quer nos iluminar, Ele quer nos guiar, Ele quer vir com essa sabedoria do alto. Ele quer restituir as suas forças, Ele quer trazer de volta essa esperança, Ele quer trazer de volta este amor que talvez você tenha perdido um pouco. Ele quer renovar com essa chama do amor dele, com essa chama do amor maior. Ele quer trazer hoje talvez esperança para sua casa, esperança para sua vida. Talvez muitos aqui que estejam nos acompanhando, talvez estejam sem a esperança, sem uma expectativa da vida, sem achar que o Senhor pode mudar a vida dessa pessoa. Então que você possa pedir que o Espírito Santo te dê um pouco de esperança nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo possa vir sobre este lugar, possa vir sobre o seu coração, possa te iluminar, te guiar, te conduzir, para que você possa fazer a tua vontade na vida dele. E agora eu quero chamar o Tiago aqui, ele que vai ser esse sentinela, que vai trazer pra gente a palavra de hoje, que vai guiar os nossos corações, que vai nos iluminar, nos conduzir hoje. Que você possa aí da sua casa também rezar pela vida dele, possa interceder para que o Espírito Santo possa fazer a tua vontade, possa trazer o que ele quer que o Tiago fale hoje. Então que nós possamos clamar: vinde Espírito Santo sobre a vida do Tiago, vinde Espírito Santo iluminar o coração dele, iluminar o intelecto, iluminar todas as palavras, Senhor, que Ele vai trazer aqui hoje, que possa, de fato, que as palavras dele possam tocar as pessoas e que não sejam apenas as palavras dele, mas que sejam as tuas palavras, Senhor. Que o Senhor possa guiá-lo, que o Senhor possa iluminá-lo, que o Senhor possa conduzi-lo com o teu amor, Senhor. E foi a tua presença, canta isso que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos e não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé e mostra que tu és. Vem nos visitar e nos fazer queimar. Tudo que temos e somos, entregamos em tuas mãos, Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De novo, de novo, vai cantando isso, de novo, de novo,
de novo. Olá, olá você que está na África, olá para você que está aqui no Brasil, que nos acompanha. Eu me chamo Thiago, tenho 19 anos e hoje, nesse primeiro domingo do Advento, eu quero começar nosso programa já trazendo para vocês um pedido. Vocês vão acompanhar esse programa, eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas e eu quero que já desde o início você traga a sua Bíblia, o seu caderno, porque vai ser muito importante para que a gente possa trazer a nossa meditação da melhor maneira possível. Já adianto que vou passar uma tarefinha para vocês também, então espero que vocês sejam atentos para que possa tirar o maior proveito desse nosso momento de oração, de pregação, de meditação da Palavra de Deus. Hoje eu fui convidado para falar com vocês, nesse primeiro domingo do Advento, sobre a expectativa messiânica, ou seja, a expectativa pelo Messias no Antigo Testamento. A gente percebe que já desde o Antigo Testamento, essa expectativa ela se manifesta ao longo de toda a Bíblia, que vai ter a sua realização plena, né, com a vinda de Jesus no Novo Testamento. Então eu dividi um pouco essa nossa meditação em algumas etapas. Primeiro, vamos trabalhar como surgiu essa esperança, de onde veio essa promessa de um Messias. Depois nós iremos entender de maneira mais clara quem é esse Messias, as características desse Messias, como ele era visto, como ele era esperado. E por último, nós vamos ver como que ele se realiza de fato na Bíblia, como ele se realiza, não só na Bíblia, mas na vida real mesmo, ele se concretiza, ele é presente nos nossos corações, como que ele é perpetuado e como nós esperamos pela segunda vinda desse mesmo Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, já de início, como eu falei, nós vamos trabalhar bastante a Bíblia. Então, eu gostaria que você abrisse naquilo que é chamado de o primeiro anúncio desse Messias, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, se você quiser, você pode ir anotando já essas passagens, porque vai ser importante para você consultar depois. Vai dizer o seguinte: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa passagem, quando nós olhamos na primeira tradução, ou assim, a tradução de São Jerônimo, no grego, essa segunda passagem, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ela também pode ser interpretada no masculino. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então tem essa dupla interpretação. Primeiro, da mãe do Messias, e por meio da mãe do Messias, que vem o Messias, que é esse que sim, vence a morte, pisa na cabeça da serpente também e nos redime. Nessa primeira passagem nós entendemos que é colocado sim uma inimizade na terra, é colocado sim uma divisão, no sentido de que existe o bem e existe o mal. Ou seja, as coisas elas não podem ser relativizadas, elas não podem ser simplesmente posso fazer uma coisa ruim, mas depois Deus me perdoa. Eu posso fazer uma coisa ruim porque eu acho que não é tão ruim assim. Não. Desde o início, Deus deixa claro que existe o bem e existe o mal. E que o mal há de ser derrotado por um bem, por um Messias que vem e que irá nos salvar. Dando sequência, já, eu vou usar, como eu falei, vou usar bastante a Bíblia, então todas as vezes que eu falar aqui, mesmo que você não abra, tente anotar, tente, enfim, guardar essas passagens para consultar depois. Nós vamos ver em Gênesis 12, avançando um pouco, no versículo 3 vai dizer o seguinte: Deus falando a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, nessa passagem, nós vemos que Deus ele promete a Abraão muitas bênçãos, muitas bênçãos. Ele promete a Abraão que a sua descendência, não apenas a descendência a próxima, não só seus filhos, seus netos, mas toda a sua descendência será repleta de muitas graças, promete muitas bênçãos. Essas bênçãos, elas virão, claro que com muitas provações, mas é uma promessa também da bênção, a maior bênção de todas, que é ter recebido esse Messias. Então, nós também podemos interpretar essa promessa que Deus faz a Abraão como uma promessa concreta
da vinda do Messias como a realização suprema de todas as bênçãos na vida de Abraão. Vou dar sequência e aí a gente vai entender agora algumas promessas, como que isso vai acontecer, tanto relacionadas ao Messias, como ele virá, de onde virá, como ele chamará, a gente vai se entender. Mas também, mais pra frente, como eu falei, eu vou trazer algumas características, é muito importante isso, vocês entenderem, e por isso eu reforço, enquanto você vai pegando aí a sua Bíblia, de que o Messias, ele foi muitas vezes esperado, não como, assim, a gente sabe que Jesus veio, né, e ele é o Messias, mas ele veio de uma maneira que ela não era muito esperada, porque ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver algumas passagens. Essas passagens elas podem ter uma interpretação para a época que talvez não fosse a mais clara possível, como hoje nós lemos e nós entendemos, talvez até com certa facilidade. Então, em Isaías 7,14, quando nós vemos a seguinte frase: Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Nós vemos com clareza, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Nossa Senhora. E ele chamará Deus conosco, Emmanuel, é Jesus Cristo. Para nós é claro, mas nesse momento, eu acho que é interessante que nós tentamos nos colocar na posição dessas pessoas que liam isso, que esperavam o Messias no Antigo Testamento, e o que eles entendiam disso. Quando se fala desse nascimento virginal, ou seja, o nascimento de uma virgem, é inconcebível, até porque dentro de um casamento, com o objetivo da procriação, e claro, também do amor entre os cônjuges, é esperado que haja relação sexual para que venha um filho. Um nascimento virginal é uma coisa inconcebível para a época, então, e não só para a época, para hoje também, então é necessário que a gente entenda que a vinda do Messias, ela era esperada, de fato, não só apenas como alguém que vai vir, assim, do nada vai se tornar Messias, mas é de fato esperado como uma coisa sobrenatural, é um milagre, o nascimento de uma virgem. Como que uma virgem vai conceber um filho? Isso não tem cabimento. Mas a gente vai entender um pouco mais pra frente também, Isaías, capítulo 9, do versículo 5 ao 6, que esse menino, ele é mais do que, assim, alguém que nasce, mas é um menino que nos é dado, é um presente, é uma dádiva. Quando nós voltamos, e eu já falei disso, sobre a promessa que Deus faz a Abraão de que eles receberiam muitas bênçãos, e o Messias é essa bênção suprema, e depois nós lemos esse próximo trecho que está em Isaías 9, capítulo 9, versículos 5 a 6. Vamos entender bem isso que eu quero dizer. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá, pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos essa passagem, uma passagem clareia que é muito interessante a gente entender isso que eu acabei de trazer, de que um filho nos foi dado. Ou seja, o Messias é essa bênção suprema, essa bênção prometida a Abraão que se completa com o nascimento de Jesus. Mas aí abriu outra dúvida na cabeça dos judeus da época. Quando diz aqui: seu império será grande, a paz sem fim, sobre o trono de Davi, em seu reino ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça. Ele começa a enaltecer e fala sobre um líder que será eterno e um rei que virá e que salvará eles. Dá a impressão de que o nascimento do Messias, a vinda do Messias, será algo de fato muito grandioso. E a gente, de novo, nós sabemos que esse reino que fala aqui nessa passagem não é um reino terreno, mas um reino celeste. Então, nos colocando novamente na cabeça daquelas pessoas da época, é compreensível que se espere um reino que seja grandioso, que sejam grandes feitos. Então, nós conseguimos interpretar, através disso, uma linha de raciocínio que foi seguida dessa maneira um pouco complicada. Vai vir de uma virgem, depois o filho nos foi dado, a promessa de Abraão, beleza, mas aí depois fala de um reino, e quando vem Jesus, não tem todo esse alarde que é feito aqui, que não tem nada assim, grandes obras visíveis como um castelo que Jesus vai lá e governa. Não é assim que Jesus veio, mas ele veio cumprindo essa promessa de um reino que não é um reino terrestre, mas um reino celeste. Continuando, a gente vai ver novamente outra confusão
que não é uma confusão, assim, claro, eu tô querendo dizer aqui, trazer aqui, como, claro, interpretando, talvez como eles pensaram na época, mas tentando pensar da seguinte maneira. Por que as pessoas não entenderam que Jesus era o Messias quando ele veio? Em Miqueias 5:1 vai dizer o seguinte: mas tu, Belém de Éfrata, ou seja, Belém a cidade, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Ou seja, é uma promessa de que o Messias virá de Belém. E Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Então, como que ele era o Messias se ele não veio de Belém? É claro que nós sabemos que ele veio de Belém. Nós sabemos que José teve que ir a Belém para fazer todo todo aquele processo, quando o rei Herodes ele pede para que as pessoas façam voltem para suas cidades de origem, para que seja feito todo o recenseamento daquela terra. José vai para Belém e lá Maria tem Jesus. Lá Jesus nasce. Mas ainda assim, Jesus é conhecido por Jesus de Nazaré. Então, todos os elementos aqui que nós vemos da promessa de um Messias, como que eles se realizam em Jesus? Muitas vezes nós vamos olhar para esses elementos e entender, se a gente for olhar com um olhar apenas terreno para essas realidades, nós vamos ver que é compreensível que as pessoas não tenham entendido Jesus. Porque o pensamento delas estava limitado ao pensamento farisaico. É o que Jesus vai muitas vezes criticar, esse pensamento que é muito literal. Um pensamento que busca somente cumprir a lei, ou que olha apenas para aquilo que é terreno. Quando nós entendemos isso, nós vemos esse pensamento da época, e nós olhamos para essas promessas que foram feitas, é de se esperar que eles olhavam para essa expectativa do Messias, e esperavam um Messias que viria em glória, em muitas bênçãos e tudo mais. Mas não é assim que acontece. Então vamos olhar para essas características do Messias. Em Salmos 2, a gente vai ver muitas coisas glorificando também, falando sobre esse grande reino, mas eu vou passar, então, mas fica anotado para você ler depois. No capítulo 2 do livro dos Salmos, ele vai engrandecer, vai contar sobre esse Messias que virá como um grande rei, mas vou passar essa parte e vou ler de novo em Isaías, capítulo 53, onde ele vai dizer sobre o Messias que virá como um servo sofredor. Ou seja, o Messias que vem para servir. E a gente vai entender quando Jesus, ele, na sua pregação, na sua vida pública, ele fala tanto sobre essa importância do serviço. No capítulo 53 do livro de Isaías vai dizer o seguinte: era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentando-os nos sofrimentos como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Graças ao sofrimento de Cristo, a esse Messias que veio como um servo e sofredor, que morreu por nós. É por esse Messias que nós fomos salvos. Então, dá para entender, olhando para todo esse contexto, esse Messias que era esperado de uma vinda gloriosa, uma vinda grandiosa, mas quando nós vemos Isaías, nós percebemos que o verdadeiro Messias, ele veio por baixo. Ele nasceu numa gruta de Belém, ele nasceu desprezado, teve que, com seus pais, fugir para o Egito, para não ser morto, perseguido por Herodes. Depois ele volta para Nazaré, vive 30 anos, trabalhando no escondido, na carpintaria. Então, quando nós olhamos simplesmente por uma visão materialista, uma visão terrena, nós não entendemos como que Jesus Cristo é o Messias. Sendo que ele não tem essas características que nós lemos em tantas passagens e tudo mais. Mas quando nós mudamos um pouco a chave, olhamos com esse olhar sobrenatural, quando nós lemos também Isaías 53, que vai dar uma clareza sobre isso, nós percebemos que o Messias, ele veio para ser também aquele que vai morrer por nós. Então ele tomou nossas dores, ele sofreu por nós, ele foi servo, e por nós, quando morre na cruz e nos salva, aí que ele nos redime, aí que ele nos salva completamente. Então, deu para entender de maneira clara, eu acredito, que o Messias, os judeus da época, eles tinham essa visão
de um Messias que viria com uma vinda gloriosa, uma vinda que nós esperamos na segunda vinda de Jesus. Mas o Messias, se nós olharmos com cuidado, de fato, ao que a Bíblia quer dizer, aquilo que a passagem das Santas Escrituras querem nos dizer, nós percebemos que o Messias, ele é aquele que veio para servir. Então, quando nós olhamos agora para a nossa vida, de maneira concreta, o que nós podemos aplicar disso em nós? Nossa realidade, de forma concreta. Duas grandes coisas, principalmente. Eu falei para vocês que o Messias veio como um servo e como um sofredor. Então, diante disso, tem duas posturas fundamentais que nós devemos ter na nossa vida. A postura de servo e de sofredor. O que eu quero dizer com isso? O servo, ele é aquele que, como Jesus fala muito bem, claramente em todo o Evangelho, nós conseguimos entender, aquele que se coloca por último, aquele que se coloca por baixo, aquele que coloca sempre o amor ao próximo como a vontade de Deus na sua vida. Claro que Deus vai resumir em 2 mandamentos, o amor a Deus, mas quando nós amamos a Deus, nós entendemos que o amor ao próximo deve ser, de fato, uma chave fundamental para guiar nossas vidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nas nossas vidas, todas as atitudes que nós tomamos, e aí você vai ver no seu trabalho, na escola, independente de onde você estiver, é sim possível, no seu cotidiano, que as suas atitudes sejam atitudes de amor a Deus e ao próximo. E sejam também atitudes de um servo, que ama Deus e ama o próximo, que ama o seu Senhor, mas sejam também atitudes de um sofredor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de atitude de um sofredor, talvez uma coisa que esteja até um pouco desvalorizada na nossa sociedade de hoje, quando nós olhamos para aquela pessoa que ela está disposta a tomar o sacrifício, a aceitar o sacrifício, e a fazer aquilo que Jesus falou: para que aqueles que querem seguir a Ele é necessário que tome a tua cruz, e aí sim o siga. Então, muitas vezes, essa postura de fazer as coisas por amor, que nós muitas vezes talvez já tenham ouvido falar, ela só é concreta de fato se essas coisas feitas por amor, elas têm um quê de sofrimento, assim podemos dizer. Ou seja, se elas custam. Porque uma coisa feita por amor, porque eu gosto de fazer, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um bolo para minha mãe. Eu tô fazendo um bolo para minha mãe por um amor, mas eu sei que eu vou comer o bolo, então eu também tô fazendo ali por certo prazer. Deu para entender que é uma atitude de amor, mas é uma atitude também voltada pro eu, voltada para aquilo que eu quero. Agora, quando eu tô falando dessa atitude de um servo e sofredor, é uma atitude onde nós, mesmo fazendo uma coisa que não seja boa para nós, que não seja prazerosa, que não seja talvez apetitosa, mas é uma coisa que vai ser uma obra de amor para o outro, vai ser uma obra de verdade da nossa alma, do nosso interior para com a verdade do outro, para com o interior do outro. Então, é preciso que nós tenhamos esses dois elementos fundamentais na nossa vida. Primeiro, Jesus, que é o servo, nós devemos imitá-lo e sermos também servos, amar aos outros e amar a Deus por meio das nossas atitudes. Mas esse amor, ele se manifesta também pela segunda característica de Jesus, que é Jesus que é servo e sofredor. Ou seja, isso que nós fazemos, esses atos de amor, só são completos, só são de fato verdadeiros se eles custam. Se eles no nosso interior demandam de nós um não, demandam de nós um sacrifício, demandam de nós dizer não para algo, demandam de nós uma postura de fato de tomar a tua cruz e dar seguimento ao que Jesus nos pede. Então, como de uma maneira concreta, eu falei que vocês iriam precisar, eu vou deixar duas tarefas para o dia de hoje, para você sair da nossa meditação com maneira concreta, de você aprofundar na sua espiritualidade com Deus, mas também de você começar a agir, porque é um dito conhecido de que obras é que são amores. Então, para que nós possamos amar de fato, nós precisamos agir, nós precisamos praticar esse amor. Vamos começar pela primeira coisa. Eu disse várias passagens, então Gênesis 3:15, eu falei de Gênesis 12:3, Isaías 7:14, Isaías 9:5-6, Miqueias 5:1, Salmos 2, Isaías 53.
São muitas passagens, são 7 passagens. É o suficiente para que você, ao longo de toda essa semana, tenha uma passagem para que você medite diariamente. Todo dia você vai abrir a sua Bíblia, você vai ler essa passagem, você vai meditar uma delas, né? Uma cada dia. E você vai buscar entender, durante esse advento, se preparando para o Natal, quem era esse Messias que eles esperavam. E aí, a partir disso, quando você entender responder essa pergunta, a segunda pergunta que você vai se fazer é: quem é o Messias que eu espero? Porque todos os dias, quando você vai à missa, ou então quando você vive o seu cotidiano, você espera encontrar com Deus. Mas também, de maneira grandiosa, no fim da sua vida, você espera encontrar com Deus. Então, quem é o Messias que você tem esperado? Segundo ponto é que, a partir disso tudo, você vai ter que buscar na sua vida cotidiana 2 atos concretos diários. 2 atos concretos, não precisa ser mais que isso. Serão 2 atos concretos para você iniciar a tomar essa atitude, como eu falei, de servo e sofredor. Identifica 2 realidades, uma pode ser uma na sua família, na sua casa, uma no seu trabalho ou na sua escola, para que você tenha essa postura de sacrifício. Isso me custa, eu não gosto disso, ou essa pessoa me cansa, essa pessoa me irrita, ou minha mãe precisa disso, minha avó precisa disso, enfim, meu colega precisa disso, e eu não gosto de fazer. Mas eu vou fazer por amor a Deus, por amor ao próximo, e para que custe, para que me sacrificando, eu possa de fato dar um passo rumo à santidade, rumo àquilo que eu busco, que é a glória eterna, junto com o Messias que virá, ou que eu irei até ele, mas de qualquer forma você irá encontrá-lo. Então, diante dessas 2 tarefas, primeiro que você terá que meditar cada uma dessas passagens e depois tomar uma atitude concreta na sua vida para viver esse sacrifício, viver essa servidão como o Messias veio, peço que você feche seus olhos. Neste momento, já com clareza daquilo que você precisa fazer durante a sua semana, você vai pedindo a Deus a graça de iluminar a sua inteligência, iluminar o seu interior, para que, diante dessas 2 tarefas que eu lhes passei, você possa cumprir com sinceridade de coração, com uma retidão de intenção. Muitas vezes, é claro que durante uma dessas atividades você pode estar pensando em outra coisa, você pode estar distraído, mas peça a Deus a graça de você fazer com uma intenção reta, uma intenção de agradar o seu coração, com uma intenção de sacrificar-se. Que essa decisão que você tem tomado de buscar a Deus, de buscar entender aquilo que Jesus pede a você, eu sei que não é uma decisão fácil, eu sei que custa, eu sei que tem muitas renúncias que vão ser feitas, e é isso que Deus quer, que você renuncie às coisas que não são de Deus. Eu sei que esse momento que você talvez tenha passado é um momento de dificuldade, mas é preciso que passemos por essa dificuldade, é preciso que você tome esses sacrifícios, é preciso que você ame ao próximo, é preciso que você muitas vezes passe por humilhações, passe por vergonhas, para que você possa um dia encontrar com esse Messias que vem. Por isso eu peço, Senhor, que neste momento você possa tocar no íntimo de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, iluminando, Senhor, aquilo que elas têm como um projeto de vida, um projeto de santidade. Esse projeto de santidade eles possa ser sustentado, Senhor, por essa pessoa que vai se fortalecendo dia após dia, com esse servo que vai se fortalecendo dia após dia, com uma vida sacrificada, com uma vida de amor, Senhor, uma vida doada por Ti, ofertada por Ti. Senhor, que esse tempo de advento, esse tempo de espera pelo Messias que vem, possa ser perpetuado em nossas vidas, com uma vida vivida nessa expectativa pelo Messias que vem. Dá-nos, Senhor, essa graça de um coração capaz de amar, um coração capaz de ser sofredor, um coração capaz de ser sacrificado, Senhor, por Ti. Que esse coração, à medida que ele vai custando, à medida que ele vai se perdendo, à medida que ele vai sendo sacrificado e deixando de olhar para si mesmo, para olhar para o outro, ele possa ser preenchido por esse Espírito de Deus que nós estamos cantando. Então vem, Senhor, vem tranquilizando o coração aflito, vem tranquilizando o coração que muitas vezes sofre por Ti, Senhor. Esse coração que sofre possa ser preenchido por Ti, pelo Teu Espírito. Assim suspira minha alma, Espírito
Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Quero agradecer a você que nos acompanhou nessa meditação, nesse grupo de oração. Para que nós possamos, então, sair daqui com esse propósito verdadeiro, com essas duas tarefas para serem bem cumpridas, peçamos a proteção daquela que recebeu o Messias em seu ventre, que gerou o Messias, para que ela não possa nos dar essa força necessária para continuar amando e nos sacrificando pelo próximo e, sobretudo, por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar uma música para terminar? Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me,